Olha, o título é: o sacrifício de Cristo é definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que é os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos? Porque anos após anos, as cerimônias, as festas que eles tinham que praticar e todo o ritual ali para se purificar, todo ano tinha que ser feito. Eu vou dizer que até na atualidade ainda os judeus continuam fazendo, eles continuam praticando alguns rituais. Eles ainda não fazem todos os rituais, porque o templo não existe. Não existe o templo. O templo foi destruído, né? Na época de Nero, em Roma. Foi destruído. E o que ocorre? Os judeus, na atualidade, eles estão esperando o local do templo, que está em outro território, né? Está no território palestino. Eles estão esperando conquistar esse território para novamente reerguer o templo que Salomão construiu, que foi destruído, depois construiu de novo, foi destruído e agora vai ser reconstruído pela terceira vez. Então, os judeus hoje, na atualidade, eles não têm local para fazer sacrifício. Eles não fazem sacrifícios hoje por causa disso. Porque o templo foi destruído e é no templo que eles fazem os sacrifícios. Mas eles já estão preparando tudo. Eles estão preparando, diz que já tem todos os utensílios do templo, aqueles mesmos utensílios que tinha lá no passado, eles têm tudo guardado. Eu ouvi até um documentário de uma judia que ela mostra o território de Israel, ela mostra a cultura, ela mostra toda a história. E ela mostrando que até as novilhas vermelhas, que é um animal específico para poder ser sacrificado, e que a sua linhagem tinha sido perdida, eles conseguiram agora reproduzir essa novilha vermelha, e elas foram transportadas de avião, tudo com todo cuidado, porque são uma espécie de novilha muito rara e específica. Então eles transportaram e já levaram elas para um local para ser cuidadas, porque elas vão se reproduzir. E eles têm todo o cuidado com essas novilhas vermelhas, porque parece vermelha mesmo, a pelagem dela é bem vermelha, é algo assim bem diferente. E aí eles têm todo esse cuidado, já se preparando para novamente começar a reproduzir essa espécie de animal, para quando tiver o tempo eles começarem a fazer os sacrifícios com animais de novo. Então, essa questão da cultura judaica e de todo o ritual não se acabou para eles. Para eles está mais vivo do que nunca. Glória a Deus. Porque eles não têm Jesus como Salvador. Eles não têm Jesus como Senhor da vida deles. Eles ainda estão esperando um Messias. Eles estão ainda esperando um Messias glorioso, glamuroso, um Messias que vai ser um homem intelectualmente muito bem sucedido, um homem da alta sociedade, um homem da naipe, como se diz, né, para nós. Então, os judeus estão esperando o Messias deles. Porque para nós já veio e vai vir a segunda vez. Para eles, o Messias ainda não veio. E então, aqui, esse sacrifício repetidos ano após anos, para aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar no sentido de quê? Que se não houver ali o derramamento do sangue, do
para que a pessoa possa adorar ao Deus grandioso, não pode adorar, porque tem pecado, então o sangue do animal tem que ser aspergido. O quanto que nós sabemos que temos livre acesso para adorar. Nada mais nos impede de adorar. Porque o caminho foi aberto por Jesus. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi definitivo e hoje você pode adentrar na presença de Deus. Como que você pode adentrar na presença de Deus? É uma pergunta. Quem pode responder? Orando, glorificando. Quase. Quase isso. Como que você pode entrar na presença de Deus hoje? Não, necessariamente. Quase. Mais ou menos. Audiência. Descansei. Santificar mais. Quase. Como que nós podemos adentrar na presença de Deus hoje? Jejuando? Também não. Ai, meu Deus. Orando? Através do Espírito Santo? Tem parte também, mas Vai fazer lá. Chegou bem perto. Pensa um pouquinho, está chegando. Não vai ver nada, você tá nem vamos vir. Eita, meu ministério, meu Deus, é forte. como que você pode se aproximar de Deus? Como que você pode ter acesso a Deus? Para mim, orando. Orando é na palavra. Podemos ter acesso crendo. Isso que eu ia falar. Nossa, É pela fé. Ah, pela fé. Você aceitou Jesus quando você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez? Você viu alguma coisa? Jesus se manifestou corporalmente a você? Não. Mas você creu. Aí entra a questão do Espírito Santo, que o irmão falou. Aí o trabalhar do Espírito Santo em nosso coração, que testifica que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testificou no seu coração que você é filho de Deus, que você pode ter acesso a Deus. Amém. E você tem acesso a Deus pela fé. E se você quiser aí no seu local, aí onde você estiver, aonde você está, ajoelhar e começar a falar com Deus, você pode. Amém. Porque o acesso para você está livre.